Então, acho que a primeira coisa que tem que pensar o que faz um neuropsicólogo, né? A neuropsicologia, ela surge com essa junção entre a neurociência, a neurologia e a psicologia. Então, basicamente, meu conhecimento está voltado para isso. É lógico, eu tenho todo um conhecimento, um arcabouço teórico da psicologia, né? Tem que estudar muito neurologia, entender bastante, para você poder, até na hora da anamnese. Então, quando o paciente chega, a gente faz uma anamnese, uma entrevista pontual, em que a gente vai verificando as necessidades, né? Por exemplo, tem muita gente chegando com a ideia de que tem TDAH. Então, a gente tem que pensar em todo um processo de TDAH, não é um TDAH de hoje, né? Um déficit de atenção que aconteceu ontem, né? Tem outra fala que é bem bacana, eu estou bipolar. Eu falo, pera, como assim? Bipolar tem marcadores, entendeu? 6 meses, tem a mania, tem a depressão. Então, a gente tem marcadores que a gente tem que estar olhando para isso. Então, não existe... O marcador que você fala... mais deprimido, por exemplo. Num trabalho, quando você vai fazer uma investigação, né, de bipolaridade, tem todos uns testes que eu preciso estar aplicando nessa pessoa, porque a neuropsicologia olha para as funções cognitivas superiores, atenção, memória, aprendizado, senso, percepção, apraxia, entendeu? Então tem tudo, personalidade, então tem tudo isso que tem que ser avaliado. Eu não vou chegar lá no consultório e em uma sessão olhar para a pessoa e falar, já sei que você tem. Não existe isso, não, né? Então, no mínimo, 6 sessões, né? Com horário marcado, 1 hora de atendimento, você fazendo uma avaliação. O pessoal brinca que fala assim, nossa, eu estou fazendo teste do Detran de novo, né? É mais ou menos isso, só que os testes têm umas diferenças em termos porque são neuropsicológicos e o uso das baterias neuropsicológicas são focados para investigação de memória de coisas específicas da neuropsicologia. Então, pode falar, Primo. O que é o TDAH autismo? Não, vamos começar. O TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento, assim como o autismo. Dentro da classificação, a gente tem que pensar assim. Nós temos, quando você vai fazer uma avaliação, você tem que olhar um contexto, tá? Então, temos transtornos de neurodesenvolvimento, transtornos de humor, transtornos de personalidade, tá? O que é os transtornos de neurodesenvolvimento? Ele está ligado a autismo, TDAH, dislexia, que é chamado de transtorno de aprendizado. Então, tem todo um grupo de patologias, né, descrita pelo DSM, pelo CID-10, que é o CID-11 agora, que a gente está usando, a gente ainda está com o CID-10, que a gente usa muito. Né? Então, tem toda uma descrição. É uma organização. É uma organização, né? É um código descritivo das doenças, né? Código Internacional de Doenças, que é o CID-10, tá bom? E o DSM já é também, ele é internacional e tem uma coisa mais estruturada para fazer prevalência, incidência, então ele é muito mais organizado. Estatístico. Ele é um manual estatístico, basicamente, é isso mesmo. E aí eu tenho o transtornos de humor, depressão, ansiedade, bipolaridade, entendeu? Sim. Então, eu posso ter uma criança TDAH com outro transtorno associado de humor. Pode ter as duas coisas. E pode ter um transtorno de personalidade associado. 3 coisas. Pode. Então, assim, tem isso. O que a gente tem que entender, 3 coisas pontuais. Prevalência, incidência e comorbidade. Tá? Principal. Prevalência é o número de casos novos que a gente tem, número de casos existentes. Então, a prevalência, por exemplo, no TDAH é em meninos do que em meninas. TDAH, déficit de atenção e hiperatividade. Hiperatividade e impulsividade, que é uma comorbidade, a gente tem muito mais em meninos, a prevalência e a incidência, casos novos acontecendo e muito mais na população masculina. Né? Quando chega uma menina com TDAH, diagnosticada muitas vezes pelo psiquiatra ou neurologista, a gente começa a pensar, o que foi que aconteceu? Porque é muito mais em meninos, e é mais grave quando vem isso. Por quê? Tem algum motivo? Porque tem muita comorbidade associada. Transtorno depressivo, indicativo de suicídio, transtorno de personalidade borderline. Então, assim, depende do caso, do contexto. Né? Então, por isso tem que fazer uma boa avaliação neuropsicológica. Porque não adianta você falar, você tem TDAH, dá uma Ritalina, dá qualquer medicação, e você não saber qual o curso e o prognóstico do que vai acontecer com essa criança. Nós sabemos hoje, por exemplo, só para vocês terem um dado estatístico, de 5 a 8% mundial tem TDAH. Nossa. Então, é muito grande.
Isso inicia em qual idade, mais ou menos? Então, já começa na primeira infância. Então, eu já tenho caso de criança de 2 anos e meio que já apresenta um quadro de TDAH, mas eu não posso fechar diagnóstico. Eu só posso fechar diagnóstico efetivo a partir dos 7 anos de idade. Por isso que, lembra dos marcadores, eu tenho que saber se existe pais que são TDAHs, existe alguém na família. Então, se a pessoa chega, se você chega lá para mim e fala, eu tenho TDAH, tá, vamos lá. Como era a sua infância? Você tinha dificuldade na escola? Você tinha dificuldade de... E aí eu começo... eu tenho que fazer toda uma investigação, porque não existe TDAH do momento. Hoje eu tô TDAH, amanhã eu tô deprimido. Não tem isso, né? Existem alguns pontos que precisam ser investigados. Então, a criança TDAH, ela já vem com cheirinho, a gente brinca lá o cheirinho do TDAH. A questão toda são as comorbidades. Por exemplo, em meninos... A gente tem muito mais comorbidade em TOD, transtorno opositor desafiante, que é um transtorno de personalidade, que é diferente de um transtorno de conduta. O transtorno de personalidade... Eu não dou diagnóstico, mas eu conheço pessoas assim, hein? Eu conheço pessoas assim. Primeiro ele começa com disruptivo, aquela criança que não consegue parar e que você fala, ele já não obedece. E aí tem a criança TOD, a gente chama de todinha, as todinha, né? Não obedece pai nem mãe. Né, extremamente birrenta, você fala, nossa, é impossível lidar com essa criança, meu Deus. E aí, a questão toda é, o modelo familiar influencia também no TOD, porque TOD é transtorno de personalidade, então a família está envolvida. Mas isso tem a ver biologicamente ou não? Por exemplo, se eu adoto uma criança... Por exemplo, uma criança que veio, gente, não em todas, então a gente tem que ter um cuidado, entendeu? Então a gente sabe, por exemplo, que usuários de drogas, mães que foram usuários de drogas, têm a probabilidade, isso é estatístico, de uma criança vir com alguma patologia de transtorno de neurodesenvolvimento. Porque lá, quando começou a fazer essa criança, começou todo o processo embrionário, ela estava fazendo o quê? O uso de drogas. Então, por isso que quando a gente pergunta como que foi a gestação, o que aconteceu no nascer, como nasceu, entendeu? Tudo isso influencia. Ela nasceu cianótica, roxinha, ela engatinhou direitinho, ela não engatinhou. Quando a mãe fala pra mim assim, nossa, ela foi perfeita, ela nem precisou engatinhar, eu faço assim, pá, meu Deus, não... Criança pula etapa. Pula etapa, exatamente. A criança que pula etapa, você pode ter certeza que lá na frente vai ter instabilidade gravitacional. O que é isso? Você vai descer a escada com ela, ela fica assim, ó, temerosa. Ela vai brincar, chuta a bola, ela tem mais dificuldade de chutar a bola. Pegar no lápis, ela tem mais dificuldade de pegar lápis, porque é processo de desenvolvimento humano. Então, tudo isso, na avaliação, ela tem que ser considerada. Principalmente no TDAH e no autismo. E nas outras patologias, é óbvio, né? Mas quando chega uma pessoa e fala, meu filho tem TDAH, eu já começo a investigar como que foi a gestação, se usou álcool e drogas. Vou dar um outro exemplo, né? Os meninos têm a probabilidade, gente, é ser humano, tá? Tem tratamento. Então, a desenvolver com transtorno de conduta ou explosivo. Ou seja, aquele menino que tem a probabilidade de se envolver com drogas. TDAH masculino, né? O clássico que eu pego é envolvimento com drogas, sexo de forma inadequada, pornografia exacerbada, a parte financeira da pessoa está toda desregulada, as relações sociais são também desorganizadas. Sofre muito em questão de emprego, porque não para emprego nenhum, ou é chamado o tempo todo. Estou com um caso agora que ele falou, eu não aguento mais eu mesmo, ele brincou assim, eu quero me divorciar de mim. Porque eu estou chegando num ponto de eu não conseguir me organizar, que minhas roupas estão mofando no cesto. Eu não consigo me organizar para lavar roupa. Mas tem ao contrário também ou não? Por exemplo, a pessoa que é muito organizada... Aí já é um perfil de personalidade. Não existe TDAH organizado. Da menina ao menino, por exemplo, TDAH em meninas dá mais déficit de atenção. E a tendência delas, como comorbidade, é ter ansiedade, depressão infantil e tentativa de suicídio. Tá? E muitas delas... E assim, em meninos, a tentativa de suicídio, assim, é muito alta. Por exemplo, ideação suicida e tentativa é muito alta. A gente tem visto isso no consultório. Né? E as meninas têm muito comportamento de se envolver com sexo na internet com pedófilos. As meninas. É muito sério. Nossa. É muito sério. Então as pessoas brincam, eu tenho TDAH, acha lindo. Não é. É um transtorno no cérebro. Tá? O seu cérebro não está funcionando. Então tem algumas regiões específicas do cérebro que ele tem, que ele precisa ser desenvolvido. E ele não tem, por exemplo, o TDAH, a gente sabe que tem menos neurônio no lóbulo frontal. Essa parte aqui. O que é esse lóbulo frontal que a neurociência fala, né? A neuropsicologia fala. O lóbulo frontal, ele tem a função do quê?
planejamento, organização de estratégia, organização e processamento emocional e o que a gente chama de memória operacional ou memória de trabalho conforme o autor que você segue. Então, os meninos TDAHs e as meninas TDAHs, a menina fica assim, eu tô com um caso de uma menina adulta, ela quase bateu na retroescavadeira, ela estava dirigindo no trabalho, ela trabalha numa empresa grande, e aí ela foi ver alguma coisa, aí ela olhou assim, quando ela viu, eu tava em frente, o pessoal gritando para ela, e ela assim, ó, olhando para a retroescavadeira, quase que ela entra na retroescavadeira. Então, assim, é um nível que a gente brinca, tá no mundo da Lua. Tem um livro muito bacana, quem se interessar, do Dr. Paulo Matos, O Mundo na Lua. É maravilhoso. Para quem está começando, tem vários outros autores que eu posso estar citando para vocês. Mas é muito grave. Porque, Quem está começando o quê? a estudar sobre TDAH. Sim. A entender um pouquinho sobre TDAH é muito bacana. Uma outra pergunta também que surgiu, a minha dúvida, sobre se tem alguma coisa relacionada também você falou déficit de atenção? Hiperatividade e impulsividade. Não, crise do pânico, síndrome do pânico. Tem alguma coisa envolvida nisso ou não?